Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Instituto Mises Brasil, podcast Mises Brasil, podcast Instituto Mises Brasil. Eu atrapalhei tudo falando aqui, mas com certeza vocês entenderam e eu não vou pedir para gravar de novo, vai assim, tô nem aí. Mas obrigado, gente. Olha, eu tô muito feliz com a recepção que vocês estão dando para o nosso podcast, para essa retomada do podcast. Nós estamos entrando aí segundo para terceiro mês e toda semana trazendo convidados com assuntos diversos, interessantes, que impactam a nossa comunidade aqui do Instituto Mises Brasil, você que nos acompanha, você que faz parte da nossa comunidade. E como o podcast é um instrumento de comunicação, eu acho que era importante a gente trazer para mim a pessoa que mais entende comunicação aqui. Podemos falar não só do Instituto Mises, mas que eu conheço. Então, pessoal, quero trazer para vocês, desejar aí boas-vindas para Priscila Bernardes. Priscila, tudo bem? Como é que você está, professora Priscila? Boa tarde, Adriano. Boa tarde aí a todo mundo que acompanha esse podcast maravilhoso. Não só o podcast, né, mas tudo que envolve a Mises. Inclusive, tenho o privilégio, né, de ser professora da Mises, sou revisora dos periódicos, então estou envolvida aí há bastante tempo, inclusive. Não apareço tanto assim, fora para os alunos, mas espero, inclusive, aqui, já que tem comunicação, né, Adriana? Eu espero aparecer mais vezes aqui, podendo mostrar essa comunicação do nosso lado libertário, que eu acho que existe aí uma fama, né, para comunicadores. Então, eu acho que é um dos meus objetivos de vida. Não, aí que tá, não é uma fama de comunicadores, vamos lá, né? Uma realidade, né, estatística, você fala. Não, que eu quero falar assim, todo mundo da comunicação parece que é esquerdista, né, mano? Pois é, você sabe que, assim, é interessante porque eu brincava muito quando eu estava no mestrado, que o povo falava, ó, se você for fazer um prédio e ele der errado, né, ele vai cair. Né? Se você der um remédio errado para um paciente, ele vai morrer. Mas na comunicação, algumas decisões, como são subjetivas, elas podem ser absolutamente absurdas. Né? Então, não existe consenso. E esse não consenso também faz com que as pessoas possam ser especialistas sem saber absolutamente nada. E tá aí o nosso grande problema, porque eu acho que tá aí a nossa área hoje, que menos entende de assuntos, mas que infelizmente mais domina, né, a voz, né? E a gente viu muito isso, e eu falo que é a minha área principal, né? Porque além de professora, eu tenho uma agência de marketing médico. E então, inclusive, eu, de fato, defini que meu marketing seria feito para médicos no período de pandemia. Quando eu percebi que quem podia falar sobre pandemia eram pessoas que não eram médicas. Ou seja, quem é médico está excluído do debate. Você falou agora, cara, eu vi pouco médico falando na época da pandemia, e eu lembro que teve médico que falou e foi desqualificado. Tipo, a doutora Anise, por exemplo, ela foi super cancelada, que foi chamada lá na CPI do Renan Calheiros, né? E assim, ninguém discutia, né? Assim, parece que se escolheu alguns assuntos para discutir. Porque eu me lembro, inclusive, Adriano, e na época isso me chamou muita atenção, que quando eu engravidei a primeira vez da Gabriela, estava tendo a Zika. E eu me lembro que era uma doença também que preocupava as pessoas, tinha microcefalia e tudo, mas em todo lugar que a gente ia, tinha alguma coisinha para combater a Zika, todos contra a Zika, todos contra o mosquito, repelente para todo lado, aquela coisa, né? E aí, de fato, o que a gente percebeu na Covid, não eram todos contra o Covid. Ali ou você era contra o Covid, e você teria que automaticamente ser a favor de uma determinada política, ou você era um negacionista, e você era a favor do vírus, você queria que o pessoal morresse, porque você era um fascista e era isso que você queria, né? Ou seja, e aí, se você for observar em todos os periódicos da época, né, você vai encontrar muito poucos médicos mesmo falando. Tanto é que não é de estranhar que aconteciam muitas coisas estranhas. Por exemplo, o primeiro-ministro que a gente teve da pandemia foi o ministro Mandetta. Ele era um ortopedista. Não estou criticando os ortopedistas, adoro os ortopedistas, apesar das piadas na medicina que eles falam que se você... Não fala do ortopedista, se você não for muito bom de nota, geralmente você vai pro pessoal da marcenaria que é melhor, né? Mas nada contra, não é isso. Tem, inclusive, meus assessorados ortopedistas sabem que eu admiro muito, muito mesmo a motosserra deles, nada contra. Mas o que acontece? As orientações que foram dadas pelo ministro na época foram orientações extremamente ruins. E a maior parte dos médicos discordou. A orientação era assim, ó, você só vai para o hospital
em último caso. Não vá. Ah, beleza. Ou seja, aí a pessoa, quando de fato ia, ela já estava morrendo. Então, a gente viu um índice, assim, absurdo, né, de pessoas morrendo em casa. Fora que houve uma super notificação, porque os estados recebiam dinheiro conforme o número de mortos. Então, se eu caísse aqui e batesse a cabeça, né, eu ia ser dada como Covid. Inclusive, aconteceu um episódio interessante, porque exatamente no começo da pandemia, assim, né, eu lembro que era a época da Páscoa, eu peguei dengue. E eu achei que era uma dengue comum. Não sei nem se você se lembra. E aí acabou que, por fim, fui pro hospital, falei aquela frase horrorosa, meu pai é médico, ele tem vergonha de eu contar isso pros outros, porque eu falei, ai, graças a Deus é dengue, não é Covid. E era dengue hemorrágica, né? Então eu brinco muito com meu marido, falo que eu só não morri porque eu falo, ó, vaso ruim, hein? Porque fiquei com 5.000 plaquetas, e aí que tá. A dengue, de fato, nós somos um país tropical, nós temos uma epidemia de dengue que é extremamente latente. Ela está acontecendo e ninguém se fala. Ninguém fala nada disso. Inclusive, naquele ano, que foi o ano da pandemia, 2020, 2021, as pessoas pararam de morrer de câncer, de pneumonia, de dengue, porque essas doenças, elas deram licença para o Covid brilhar. Era a vez dele brilhar, né? Eu li um artigo, Adriano, só para completar antes de você fazer uma interlocução, que eu li um artigo muito interessante falando assim, muitas doenças que já aconteceram, principalmente pediátricas, né? Essas doenças só foram percebidas quando elas já estavam alastradas na sociedade, né? Tipo a própria bronquiolite, que tá aí assustando as mães de bebezinhos pequenininhos. E o que teria acontecido se o Covid não tivesse sido divulgado na mídia e se não se tivesse feito a propaganda, a politização antes? Se a gente tivesse tido, de fato, um contágio de rebanho, isso apenas para a gente dizer o quanto a comunicação, ela determina o rumo de tudo. Ele criou um terror, né? Ele faz, de fato, ele elaborou-se um cenário que a gente, de fato, né, começou a ficar com medo de coisas absurdas. Então, a gente lavava as coisas, se lavava o tempo todo, ficava com medo uns dos outros, gerando, inclusive, novos problemas, né? Você vê, parece aquela história daquele livro, que foi até você quem me indicou, que é Os Anjos Bons da Nossa Humanidade, que tem a ideia de que a gente está aumentando a violência. Mas, na verdade, a comunicação, ela aumentou a percepção da violência. E que se você for olhar lá atrás, a violência era maior. Você espancava e matava alguém na mesa do jantar. Era uma coisa assim, nesse sentido. Os números aumentem. E hoje em dia a gente, olha aí que horror, cada dia pior, mais violento. Não é verdade. E a sensação que eu acho que ficou da Covid é essa. E principalmente, os médicos, que é quem sabe, são os especialistas, não podiam falar. E quando iam falar, eles falavam assim, eu não sou muito a favor não, mas não fala o que eu falei. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Mas aí vamos lá, eu quero justamente fazer o questionamento em cima do que você começou a falar para a gente dar o tom aqui da nossa conversa, que é o seguinte, você falou assim, a comunicação está na mão de pessoas sanitárias, mas será que não é o contrário? O pessoal da comunicação está muito bem preparado para comunicar o que eles querem, para usar algum Covid da vida, qualquer coisa aí, para poder engrenar uma pauta, engrenar uma agenda e tal. E será que somos nós, liberais, libertários, conservadores, que estamos pecando na comunicação? Somos ruins de comunicação, Priscila? Porque o pessoal lá parece que manda muito bem. A gente fala mal deles, a gente fala mal de esquerdista, o pessoal fala mal de esquerdista, fala assim, esquerdista é tudo burro,
Meu, eles mandam bem, né? O pessoal da esquerda, eles sempre foram bons de marketing, e principalmente de narrativas, né? Não à toa eles estão ligados a tudo que é cultural, né? Então, eles faziam cerais, né? Foram os maiores escritores de livros, de produtores de obras clássicas, né? Eles se encontravam, eles conversavam, e até mesmo pelo trabalho deles, laboral mesmo, manual principalmente, ser menor, isso dava mais tempo de ócio. Se for olhar na época grega lá, pra você pensar muito, você tinha que ficar sem fazer nada, que, né, teoricamente, é algo que acontece. Porém, tem um detalhe muito interessante, eu até conversava isso com os meus assessorados numa aula, que é assim, o médico, às vezes, ele tem a mania de querer dar aula pro paciente. Eu falo, cara, o paciente não quer saber o que é endometriose. Ele quer saber assim, rapaz, você acredita que eu estava atendendo uma paciente, e ele engravidou, só que você não sabe, o filho não é do marido. Posso te garantir que seu engajamento vai lá no telhado. Por quê? As pessoas não querem saber muito bem do que está acontecendo. Elas querem saber da história. E a esquerda é muito boa de fazer histórias. Então, toda a vida, o que eles fizeram? O herói, o vilão e a vítima. E a vítima sempre foi o brasileiro. Entanto, é verdade que a gente tem sempre essa dialética, né? O bom e o mal. Quando a gente fala qualquer coisa, se eu falar qualquer coisa, não, achei que isso aqui o Lula acertou. Nossa, sou Lula. Não, isso aqui o Bolsonaro, nossa, Bolsonaro. É impressionante como as pessoas nos colocam em caixinhas. Por quê? Porque o brasileiro se acostumou a fazer isso. É muito novela das 8. Quem é o vilão e quem é o mocinho. E isso é algo que a esquerda criou, veio lá do teatro, né, dos meados literários, e a esquerda domina isso muito bem, a gente sabe muito bem disso. E eu até conversava isso esses dias, acho que eu até falei isso para você ontem. Eu estava estudando um pouco dessa história da janela de Overton lá. E eu vi um trem interessantíssimo, porque eu não entendi, eu vi o pessoal comentando, né? Porque aconteceu uma coisa interessantíssima, porque eu trabalho com o Instagram há muito tempo. Inclusive, na época da Covid, eu usava um recurso muito interessante. O Instagram entregava mais postagens quando você colocava fica em casa, aqueles stickers. Hashtag, né? Aqueles Não, stickers, eram os stickers mesmo, tipo aqueles que ele deixava pronto. Aquelas figurinhas. Vacinas salvam vidas e tal. E eu ensinava os meus médicos a escrever um bloco de texto e pôr por cima. E aí, por quê? Aí, o que acontecia? A bolinha ficava roxinha, ele ia lá pra frente nos stories, mas ao mesmo tempo ele não estava divulgando porra nenhuma. Aí tava lá, vacinas salvam vidas, fica em casa, e ele escrevia o texto que ele queria lá, vida que segue. Fiz isso diversas vezes, porque ele não permitia que você escondesse a figurinha, né? Várias e várias vezes. Aí eu colocava um quadradinho na foto, um GIF, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque eles queriam que você favorecesse um discurso. Esse ano mesmo, não foi esse ano, foi final do ano passado. Eu tomei o segundo Shadowban da minha vida. Só 2? É só 2, porque eu evito me meter, sabe, Adriana? Eu evito me meter em assuntos que não pagam minhas contas. E as 2 vezes que eu me meti, eu dancei. Foi bem assim. Uma vez foi bem legal, porque uma pessoa me perguntou se eu era feminista ou não. Aí eu disse, feminista como? Aí ela disse, feminista. Eu falei, olha, depende. Se você disser que feminista é aquela que, por exemplo, vamos pegar aqui a prostituição. Você pega a prostituição e se eu falar, se você for uma feminista que fala que prostituição é ok, meu corpo, minhas regras, eu posso ganhar com ele, ok, beleza. Mas você também pode ser uma feminista que fala, que horror, que absurdo. Objetificação do corpo da mulher. Então eu quero saber qual feminismo exatamente você está falando. Aí ela, não, o feminismo da igualdade. Aí eu disse, não, mas aí é que não chama feminismo, né? Até uma questão de prefixo, fixos, né? Se a gente for olhar na semântica da palavra, tá errada ela. Aí as pessoas, não falei mais nada, as pessoas começaram a brigar nos meus comentários, e o Instagram entendeu que eu tinha promovido controvérsias. Aí tomei um bloco. Aí a segunda vez, que foi essa, inclusive, em particular, uma pessoa me fez uma pergunta, e para mim essa questão do aborto é uma pauta bastante sensível. E a pessoa me perguntou, mas e se fosse você, se você tivesse sido estuprada, ou se fosse sua filha, você abortaria? Aí eu devia ter ignorado, né? Burramente fui lá, olha, E foi uma coisa tão impressionante, porque eu nunca tinha visto isso acontecer, porque assim, não é que eu conseguia acessar o meu Instagram, mas todos os meus stories eram pretos e eles não entregavam pra ninguém. Tipo assim, meu marido tentava entrar, não olhava, eu mandava pras pessoas, ninguém conseguia ver. Fiquei umas 48 horas assim, depois voltou ao normal, e meu engajamento ficou péssimo, assim, durante um tempo. Aí olha só como que foi as coisas, né? Já meados ali da eleição do Trump, algumas coisas começaram a mudar. E, não, estranhamente, o Instagram mudou muito. Ele eliminou palavras, né, e pam. Então, assim, hoje essas políticas woke foram eliminadas da rede, por exemplo, né? Então, hoje eu arrisco te dizer, aqui só para dizer mesmo, que eu não estou querendo pagar para ver mais, que eu acho que esses assuntos vão começar a ser mais
livres, né? Eu acho que toda essa jogada do Elon Musk ter entrado ali no X, tudo isso mudou, impactou. E o que eu quero dizer, e relacionando isso com essa janela de Overton, eu acho que é o seguinte: o pessoal da comunicação sabe contar a história direitinho, eles sabem fazer isso ficar de uma forma palatável, né, interessante, emocionante, né? Eu me lembro que minha mãe é uma mulher muito religiosa, muito católica, e ela assistia uma vez uma novela que tinha, não me lembro qual era, que eu sei que tinha um casal de homossexuais que queria adotar uma criança. E aí, no fim, a barriga de aluguel desistia. E a novela era feita de uma forma que eles faziam o casal ser o bonzinho, coitadinho, eles choravam, tinha uma coisa de emoção, as músicas que colocam no fundo. E a menina era demonizada, botavam ela com a roupa, a maquiagem, todas essas mensagens não verbais, para que, de fato, ela entrasse no papel, né? E eu lembro de eu falar pra minha mãe, mas, assim, engraçado, porque assim, ó, a gente assiste novela, você começa a torcer pela infidelidade, você começa a torcer por coisas que você não está vendo. Por quê? Porque a narrativa, A amante é muito melhor que a esposa. tadinha dela, ai, todo mundo aqui lembra do clone, da Jade, gente. Ai, o Lucas, que lindo, mas era uma infidelidade. Eu não Então, lembro, não assim, sou dessa época não, Priscila. pois Sou é, ó, novo. mas ela é velha, viu, Adriana? É porque você já era produtivo nessa época. Eu era um adolescente, nada a ver. Eu nunca fui esquerdista, eu era uma adolescente bem patricinha, inclusive. Mas era uma novela que ela se apaixonava por um brasileiro. Logo árabe. Não, mas agora vamos fazer o seguinte, a gente começou acelerado, eu achei ótimo pensar acelerado, mas se você, nunca fui esquerdista, peraí, mas pô, você fez faculdade de comunicação, mestrado de comunicação, você é dessa área, você já trabalhou em jornal, você já trabalhou... Como é que você nunca foi esquerdista? Conta essa história aí, você sempre foi de direita, como é que é? Em primeiro lugar, vou falar uma frase, eu sei que você não tem cara de ser alguém que acredita muito em signo, né? Eu sou uma pessoa de aquário, eu detesto ser igual quem eu tô perto. Eu adoro sentar em mesas diferentes. O Giovanni às vezes fala assim, mas você tá assistindo isso aí por quê? Eu falo, não, porque eu gosto de ver os argumentos contrários. Ele fala, como assim? Porque eu sempre me interessei muito. E, teoricamente, assim, meus irmãos se interessaram muito na medicina, né? Então, até pelo exemplo do meu pai. Meu pai é um dos médicos mais hoje célebres da área dele. E minha irmã tá na medicina de família, tem um outro irmão que tá terminando a faculdade e tal. Teórica. Aí eu pensei, na época que eu prestei vestibular, eu cheguei a passar em primeiro lugar, em geral. E ele falou pra mim, e aí, qual que você vai fazer? Já esperando que eu fosse me matricular. Eu falei, é outro curso, né? Que Deus me livre. De eu viver medicina, não quero. E quando eu resolvi trabalhar em comunicação, a minha ideia era ser correspondente internacional. Não queria nem morar aqui. Eu queria viver viajando. Achava que eu ia ser a Glória Maria. É. Ah, pois é. Aí um ano depois conheci o Giovanni aí ICB, né? Pois é. E fui pra fazenda. Mas viajei. E aí a história é o seguinte: quando eu entrei na faculdade de comunicação, primeiro que eu sempre fui muito crítica com tudo. Eu sempre fui crítica até com a educação dos meus pais. A minha mãe fala que eu sou muito questionadora, mas é porque eu gosto de entender muito bem. E aqui, dentro das faculdades de comunicação, eles me ensinaram que os meus pais eram grandes vilões, né? Porque meus pais, eles eram capitalistas, porque eles tinham bons carros, né? Que eu não devia estar naquele espaço público, porque eu era de uma classe preferência, mesmo eu tendo passado, eu tendo estudado, né? E aí eu comecei a questionar, e eu não contente, fui além, eu fui fazer mestrado. Eu só não fiz o doutorado porque eu engravidei da Gabriela, porque da USP eu fui praticamente expulsa. E, teoricamente, foi muito interessante, porque eu pensava, tem que ter um jeito de ter uma comunicação, porque essa coisa só existe esquerda, é só no Brasil. Essa mídia mais livre, nos Estados Unidos, por exemplo, ela existe, uma mídia mais independente. E a internet, na época que eu fiz jornalismo, ainda não tinha tão disseminado, né? Mas eu acreditava, eu falava, cara, deve ter um jeito disso aqui ser bom para as pessoas saberem melhor das coisas, né? Eu vi que muita gente, às vezes, tinha uma realidade assim, desprivilegiada, porque não sabia das coisas, né? Eu pensava, bom, mas se eu entrar, eu vou fazer diferente. No meu primeiro emprego, tinha uma greve dos professores, o Diário da Manhã era anunciante do governo e falou, nós vamos fingir que não está acontecendo. Né? O povo entrou dentro do jornal e quebrou tudo, quebrou todos os nossos computadores. Eles destruíram tudo, assim, foi uma coisa impressionante. Aí não ia conseguir dar notícia mesmo pros caras. Aí o outro jornal fez isso ser notícia, inclusive. Aí, beleza, saí dali, falei, quer saber, vou trabalhar para político. Vai dar. Fui ser assessora da primeira-dama, né, na época de campanha e tal. Me diverti horrores, era um pessoal muito divertido, era bem legal e tudo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebia? Eu falava, cara, a gente tinha o poder, de fato, de construir uma imagem. E eu pegava o plano de governo, né, do Marconi, e eu ia tentar escrever
E eu tinha uma chefe na época que falava assim, não, o povo não quer saber disso. Até porque esse aqui, o projeto dele e do Lula é muito parecido. Não, 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 escreve não. Você vai escrever o seguinte, que ele é um bom pai, que ele é um bom marido. Aqui o pessoal daqui é muito evangélico. Então você fala que ele é um homem de Deus, que ele é um homem que lê a Bíblia. Inclusive, vamos levar ele com a Bíblia. O seu mestrado é sobre construção de reputação. É exatamente onde eu vou chegar. E aí a gente fazia essa adequação. Inclusive, todos os releases que a gente escrevia e mandava para a mídia, os jornalistas, numa preguiça mesmo, eles só tiravam o nosso nome e escreviam da redação, publicavam na íntegra. Então, quando eu fui pegar o material para poder ir para o mestrado, eu estudei os textos que eu escrevi também. Por quê? Porque eu analisei o Diário da Manhã e o O Popular, quando eles eram anunciantes do Marconi Perillo, e estudei depois de um período, quando o Marconi estava numa época mais difícil, tentou lançar o Zé Wellington para ser um sucessor, não deu certo. Teve a Operação Cash Delivery, e aí eu analisei como que o jornal passava a mensagem daquilo ali. Aí eles já não usavam mais os nossos releases. Aí, até a imagem, o tamanho da imagem que eles põem já para favorecer. Um candidato grande é o que paga anúncio, o outro põe pequenininho com a cara baixa. Tudo, a gente acha que não, mas é tudo de uma forma preparada para levar você a crer. E principalmente as pesquisas de opinião, porque a gente tem um estímulo coletivo que ninguém quer perder voto. E aí eu comecei a perceber, falei, gente, mas que coisa, né? Isso é estranho. E eu analisei exatamente isso, né? Que as pessoas, como elas não têm a possibilidade de ler, fazer essa leitura crítica da mídia, elas não tinham essa possibilidade de julgar fora do jornal. E aí, o que foi interessante da internet? A gente sentava para assistir o Jornal Nacional, você sabia tudo que era importante do dia. Você desligava a TV e falava, pronto, estou bem informado. E acabou. Hoje, o que aconteceu? Hoje tem um lado ruim, que a gente está devastado de informações, elas não acabam, é o tempo inteiro, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Acabou a ideia de furo. O furo, ele não termina, ele é o tempo todo contínuo, né? E o outro ponto, né? Ao mesmo tempo, a gente não tem ninguém fazendo a filtragem, porque alguém fazia essa filtragem. A gente tinha um pauteiro para falar quais eram os temas melhores de cada um. Só que esse pauteiro, ele decidia quem eram, que assunto é importante, o que vale saber. Isso, de alguma forma, educa as pessoas. Mostra para elas o que elas querem saber, quais setores da economia vão aparecer, quais não, né? Não à toa, a gente tem uma cultura que foi toda montada para copiar o padrão da novela das 8. Aquele padrão Leblon, que não trabalha, tem a mesa bonita de café da manhã, a empregada mora numa casona, que a gente, tipo, não sei como, mas, né? E ela, tipo, super bonita, a pele bonita, tudo maravilhoso e tudo. E a gente assistia o Jornal Nacional e falava, tá, ó. E detalhe, não importa qual fosse a desgraça que o Jornal Nacional passasse, ele sempre terminava com, e agora as notícias boas do futebol e tal. Sempre assim, sabe? Então sempre tinha uma ordem, né, daquilo. E quando entrou a internet, eu lembro que entrou o Barack Obama e teve aquela coisa, yes, we can, né? Até que no AES tentaram copiar, why we can, né? E nem can't, que não deu também. E foi quente, inclusive. Mas o que aconteceu ali? Eu acho que aí as pessoas começaram a perceber que furou essa bolha de esses portões do jornalismo, que a gente chama dos gates, né? Se quebraram. Ou seja, o Amoedo, por exemplo, né, apesar dos pesares, eu na época gostei muito dele, achei mesmo que ele ia ser muito bom para nós, né? E eu me lembro, eu discuti isso com meu padrasto, que é um cara mais conservador, e ele falava, imagina, ele vai competir em presidência? Ah, o que é isso? Ele tinha que ser senador, alguma coisa. E ele conseguiu, no resultado, estar à frente do Alckmin, que tinha fundão eleitoral, que tinha tempo de televisão, né? E a gente vem vendo isso acontecer com uma frequência maior, cada vez maior. Eu até comentei com você vai ser membro aí da nossa banca, eu tenho um aluno que está analisando a comunicação do Meu Nome é Enéas, que era o máximo de tempo que ele tinha, né, do Enéas Carneiro, naquela época, porque seu tempo era minuto de televisão do seu partido, do Prona, até uma live de 20 horas, que foi o que o Pablo Marçal fez. E não só isso, mas quais os elementos que eram interessantes disso? As pessoas hoje querem conexão, elas não querem saber, porque teoricamente, o brasileiro, ele nunca entendeu muito bem esses fatores cognitivos, a diferença de PCA, IPI, qual a porcentagem de imposto, quem pagou isso, quem pagou... Eles não têm muita noção. Inclusive, a gente não é estranho, por exemplo, você pega Joaquim Levy, por exemplo, ele pertenceu ao governo Dilma e ao governo Bolsonaro. Mas as pessoas nem sabem disso, elas criam um teatro imaginário como se fosse... Nós somos inimigos. Então, você é meu amigo, você é de cá. Então, e na verdade, debaixo do jogo mesmo, não é assim que funciona.
E eu pensava, cara, mas tem que ter um outro jeito. E na época da pandemia eu me preocupei muito, porque me chateou muito. Eu pensei, falei, cara, e aí? A gente toma vacina ou não toma vacina? Minha mãe tinha tido um AVC em 2019, graças a Deus sem sequelas, e minha mãe tomou AstraZeneca. E 2 semanas depois que ela tomou, saiu uma notícia falando que grávidas e pessoas que eram suscetíveis, tinham riscos, não deveriam tomar AstraZeneca. Ah, eu falei, e a minha mãe já é nervosa, né? Minha mãe, literalmente, a médica falou pra ela, olha, dona Sandra, infelizmente a senhora não pode ficar nervosa. Eu falei, ih, moça, vai morrer. Ah, mãe, não vai dar certo. Infelizmente. E aí, porque eu falava, não vai ter como, então não faz pra ela. E aí ela vai ler essa notícia aí, né? Eu evitei ao máximo, porque eu falava assim, ó, na minha filha eu só dou na hora que o pediatra dela autorizar. Porque nele eu confio. Eu confio em alguém que estudou pra isso. Uma vacina precisa de pelo menos 5 anos para ser feita. Precisa de estudo, de análise, de aplicação. Eu não quero uma coisa feita às coxas para pôr um bem mais precioso da minha vida. Se fosse em mim, pode pôr, não tô nem aí. Agora, na minha filha, que não tem nem todas as defesas, tem 6 anos de idade, jamais. E aí, se você falava isso, você gerava uma controvérsia enorme. E aí, daí, aumentei mais ainda a minha necessidade de estudar sobre isso. Fiquei mais próximo ainda de médicos que tinham opiniões sobre esse assunto. E diga de passagem, eu sou aquela religiosa da cartelinha de vacina, que o dia que o médico escreve lá, dia 25 do 5, venha dar a vacina pneumomeningocócica. Eu sempre quis vacinar na CEDIP aqui, que é particular, porque eu gosto de escolher qual é a vacina, eu gosto da própria tranquilidade do espaço, né? E a história da vacina, de eu não poder escolher, também me incomodava muito. Ah, o que é isso? Eu questionar a vacina no fim da fila? Olha que ponto chegamos. Que comunicação é essa que você não pode nem perguntar, você não pode nem questionar os seus danos. Então, eu achei isso muito complicado, né, na época. E foi algo muito, para mim, muito impactante, porque boa parte das pessoas que ficaram em casa, inclusive, de outras áreas, você pega oftalmologia, o cara tem glaucoma, ele precisa ir no oftalmologista de 4, 6 meses para fazer um acompanhamento. Esse pessoal ficou mais de anos sem ir. A doença avançou muito, a ponto de do cara perder aí uma boa parte da visão. E assim, várias outras doenças, né, que acabaram acometendo pessoas e aumentando o número de mortes de Covid, que teoricamente não era exatamente de Covid. Então, isso é algo que me incomodou um pouco, sabe? Então, te respondendo depois de tudo isso que eu disse, eu acho que sim, o pessoal da comunicação sabe fazer a comunicação bem feita, o que não quer dizer que essa comunicação bem feita seja efetivamente honesta. Ela segue uma narrativa que segue quem manda no jogo. Tanto é que agora mudou, né? Quem manda no jogo, do Instagram. Aí tá mudando tudo também. Tá mudando o Disney, tá mudando tudo. Todos os anteriores aí, que antes seguiam uma determinada cartilha, estão mudando as suas cartilhas. É o que a gente tem visto. Eu acho que você tocou no ponto principal. O problema não é você, assim, realmente criaram esse abismo, e eles fazem muito isso. E estão fazendo cada vez mais isso. Não é questão de direita e esquerda, já virou extrema direita e esquerda. Então, assim, é uma comunicação... Neoliberal. Já é ultra neoliberal. Ultra extrema neoliberal e tal. Aí a minha pergunta é, a internet está para todos. Falta a direita, o pessoal que se associa às ideias da liberdade, não sei se é profissionalizar, a gente melhorar nisso, o que seria a saída? Então, eu tenho uma boa opinião sobre esse assunto, que eu, inclusive, acho que isso tem tudo a ver com o aumento da própria direita, né? Ou de pessoas que são favoráveis ao conservadorismo, ao próprio crescimento do catolicismo depois de muitos anos, né? Apareceu um pessoal, assim como a gente, aqui na Mises, apareceu o Students for Liberty, e apareceu até o Brasil Paralelo. E esse pessoal sabia fazer marketing também. Por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir o filme que eles lançaram, né? Sim, Oficina do Diabo. Isso. Cara, assim, ele é um filme extremamente simbólico, cheio de semióticas, né? E o que eu achei mais interessante? Ele tá, assim, coalhado de coisas que teoricamente são científicas, mas explicadas numa narrativa, num teatrinho, numa novelinha, numa historinha. Todo mundo se vê, de alguma forma, todo mundo se vê em algum momento daquele filme, em algum espaço. Todo mundo se vê ali, olha ali naquele momento e reflete na própria vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu lembro que eu assistia bastante, eu assistia todos aqueles que a Lara fazia, né, que eram as conversas paralelas, assistia do Hélio, assistia todas. E sempre eu achava bacana, porque, por exemplo, eu assisti uma vez, que eu falava, imagina, que loucura, mulher teve 11 filhos, eu falava, misericórdia, 11?
Eu fui entender a lógica por trás. E realmente o que eu acho bacana é porque eles fazem de uma forma que te faz pensar um pouco. Porque o que eu percebo muito, as pessoas, a gente discutia esses dias aqui na mesa de família, né? Minha mãe lá, mas ela é muito religiosa lá, mas eu sou contra armas, eu sou contra armas, eu sou contra armas. Blá, blá. Falei, não, tudo bem, eu sei, eu também não costumo. Não é a coisa que eu mais gosto do mundo, você me dá de presente, não quero de aniversário, não é isso. Mas o que nós estamos discutindo é aonde proibiu aumentou. Isso é uma estatística, nós não estamos dando opinião aqui, vamos discutir primeiro a estatística. A senhora não quer que diminui? Quero. Então a senhora tem que apoiar o que diminui. Aí quando a gente consegue conversar com a pessoa com racionalidade, chamar ela para a realidade, a gente consegue fazer ela ouvir. E qual que é o nosso maior problema? A gente já chega palestrando. Tem uma técnica da comunicação que eu aprendi na faculdade, que é assim, a primeira coisa que você faz é se aproximar do seu divergente. Então, por exemplo, se eu vou conversar com meu marido e nós estamos brigados, né? A primeira coisa que eu preciso dizer para ele é algo que faça ele lembrar que nós somos um só. Então, eu já chego e digo, olha, eu e você somos casados, nós queremos o bem do nosso casamento. Eu sei que você também quer o bem do nosso casamento, mas de alguma forma um pouco diferente, né? Então, eu queria que você me ouvisse e eu também estou aqui para te ouvir. Essa simples frase já faz com que ele pense, é mesmo? Nós estamos do mesmo lado. Se eu tenho um cara que tem uma visão política diferente da minha, eu chego para esse cara e falo, olha, eu sei que você quer o melhor para o Brasil, eu também. Só que às vezes a maneira que a gente está colocando aqui, talvez a gente não esteja se ouvindo. E talvez seja isso que esteja faltando, que o nosso país merece. E eu sei que você quer isso, eu também quero. O cara fala, eu quero. E eles falam que faziam isso muito, eu aprendi que eles fizeram isso há muito tempo atrás, numa política que teve da época de vacinas, mas não essa vacina da Covid. Umas vacinas, uma época que falou que vacina dava autismo, espalhou uns mitos relacionados à vacina, inclusive os próprios médicos desmentiram e tal. E aí os professores chamavam os pais e falavam, estamos aqui, começava assim, pelo bem das nossas crianças. A frase começava assim. Então, a chance da gente conseguir ganhar um debate, ou pelo menos ser ouvido, essa chance é grande. Fora que a gente derruba o efeito Duncan Kane, que é aquele, quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei. Que a maior parte das pessoas é o leitor de manchete, ele lê o que está na manchete, mas ele não conhece em profundidade. Geralmente, o especialista, ele consegue te ouvir melhor, porque o especialista é cheio de dúvidas. O cara que leu um pouquinho ali, o pouquinho que ele entendeu, ele acha que ele é esperto, ele acha que ele sabe. E aí, se você já entra nele palestrando algo contra ele, ele vai querer provar pra você que ele sabe. E é o que a gente faz muito na internet, a gente vai lá e a gente vai pro debate, eu vou detonar, não sei o quê. Eu já vi liberal se lascar desse jeito. Falou assim, eu vou lá pro debate que eu vou detonar o cara. E aí acaba que ele é engolido pelo esquerdista, porque... E se você for parar pra pensar, é assim, o que o esquerdista gosta muito de fazer? Eu detesto coletivismos. Mas vamos e convenhamos, todos nós somos seres humanos, nós temos coisas que nos unem. Por exemplo, eu sou uma mulher, você é um homem. Mas, por exemplo, nós dois somos aqui de Goiânia, por exemplo. Então, a gente começa a falar sobre um bairro de Goiânia, alguma coisa de Goiânia, de repente nos conectamos. Eu dou muito esse conselho para os meus médicos. Eu falo, olha, o médico por si só ele já é um mito, de alguém que conhece algo, do doutor e tal. Então, mostra para as pessoas que você também é mãe, que você também é esposa. Olha, quando eu tive os meus filhos, sabe? Minha gestação, conte de você, conte das suas dificuldades. Para quê? Para que, de alguma forma, entenda, não é fragilidade, é vulnerabilidade, que é algo estratégico. Então, é assim, para que você se conecte com essa pessoa. Então, eu geralmente, todos os discursos que eu tenho com feministas, todos os discursos, né, que eu tenho com feministas, eu falo, olha, eu não posso negar que realmente, né, o movimento feminista, né, de muitas mulheres, assim, a essência, né, a intenção, ela foi muito boa, a intenção. E só que, infelizmente, ele foi patrocinado por homens, né? Por exemplo, direito de votar. Ele foi dado por um homem, né? Só que não se fala isso. E eu falo, e o que eu acho mais ruim é porque ele nos deu uma ideia errada de competição. Então, por exemplo, eu não tenho nem... Eu tenho certeza que você também concorda comigo que a gente faz tudo muito melhor, a gente cuida de criança, e é verdade, a gente é muito multitarefa. Você cuida de menino, lava a louça, faz o que, atende telefone, que o homem nesse ponto ele é focado, e é só uma coisa biológica, né? Você fala, é lógico que a gente dá conta de fazer, né? Mas, vamos e convenhamos, não seria muito melhor, né? Se a gente unisse os nossos potenciais? Por exemplo, eu sou boa eu escrevo bem, né? Você é um bom economista. A gente se junta e monta um time. Ao invés da gente querer competir um com o outro, sabendo que temos habilidades que são, na verdade, complementares. E é isso que eu não gosto, eu acho que isso é ruim. Pronto, eu já usei um argumento que a pessoa vai tender a concordar. Os 2 primeiros argumentos que ela concordou, ela já está pronta para aceitar os próximos, porque ela tem a falsa ideia de que a gente pensa igual.
Só que a gente não pensa isso, por quê? Porque a gente também tem emoção. Então, na hora que a pessoa fala uma estupidez, você fala, mas não é possível. Em que planeta que essa pessoa? Um dia eu tava no salão fazendo, minha mulher tava falando assim, graças a Deus, né, no governo Lula, tudo melhorou, né, o preço do combustível. Eu falei, onde a senhora tá abastecendo pra eu ir lá abastecer também? É porque a política, ela vai desgastando a gente, né, e a gente vai... E aí eu falo, cara, e o jeito como você fala faz toda a diferença. Por exemplo, a gente brinca muito, né, porque minha mãe tudo, porque não pode ter arma, né, o Giovanni é super pró-gun, o Giovanni tá inscrito em clube de tiro e tal. O sonho dele um dia é ter uma arma em cada canto da casa e tal. E aí ele discutindo isso com ela, ele falou, tia, ó, eu vou te falar uma coisa, eu bandido, fez mal pra minha família, eu mesmo quero matar ele, enterrar de cabeça pra baixo. Se você fala isso pra uma pessoa que ela já tá contra você choca a pessoa. Você perdeu, inclusive digo mais, você perdeu este debate e próximos também. Então a gente às vezes precisa pensar, assim, de fato, pensar igual como se você estivesse ensinando uma criança, por exemplo, né? Você vai ensinar uma criança. Você está tentando ensinar uma criança. E aí, para você ensinar uma criança, tem que entender que o nível de cognição é inferior. E é inferior não porque a pessoa é burra, não tem compreensão. É porque ela foi exposta a argumentos falaciosos, enganatórios, né? Por exemplo, você vai falar assim, olha, nossa... Por exemplo, eu já fui fã, eu tenho foto com o Fernando Henrique, eu achava ele o máximo. E eu me lembro que na época, eu nossa, tirei foto com o Fernando Henrique e tal, saí até no Jornal Nacional, foi super legal. Hoje, tá no Instagram até hoje, porque isso faz parte da minha história. Mas tá lá, o cara privatizou com dinheiro público. Mas eu não sabia, e eu precisei que alguém me contasse isso, sabe? E quando eu vou contar isso para as pessoas, eu falo, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheço muitas pessoas que têm uma visão de esquerda que eu adoro. A minha orientadora de mestrado, a Simone Tucci, se lembra dela? Ela é uma pessoa às vezes eu tenho melhor conversa com ela do que com alguns liberais. Tem liberal que é chato demais. Você não dá conta de conversar com a pessoa. Cara, eu acho que é isso. O Rodrigo Saraiva, que é nosso amigo, fala muito disso, né, Priscila? Tipo assim, primeira coisa, não seja chato. Nós somos chatos demais. A gente... E aí, quando eu te perguntei sobre a questão do profissionalismo, não é nem a questão da gente melhorar, mas da gente ter mais pessoas envolvidas na área de comunicação das ideias da liberdade. Por exemplo, eu sou economista, cara. Eu não sou um cara que ia para entender tudo de comunicação, mas se eu tivesse... Por exemplo, você deu o excelente exemplo do filme da Brasil Paralelo. Ali foi uma profissionalização. Os caras contrataram gente que entendia de fazer roteiro, ator, os caras lá... Eles não chamaram a galera do movimento liberal para fazer o... Adriano, hoje, se você parar para pensar, hoje o que aconteceu? O Humberto Eco falava isso. Hoje a internet virou uma mesa de bar que deu voz para muitos idiotas, a expressão dele, né? Por quê? Porque, teoricamente, há muitos anos, há 30 anos atrás, você não sabia o que a sua vizinha achava sobre aborto. Você não sabia o que seu colega de trabalho pensava sobre o casamento homoafetivo. Você não sabe, as pessoas não ficavam elas não tinham opinião sobre... De repente, se você perguntasse, a pessoa falava, sei lá. O que você pensa sobre as pessoas transexuais, sei o quê? Você fala, tem até um meme na internet que é engraçado, que você pergunta para um senhorzinho na praça, uma pessoa mais humilde, né? O senhor é cis ou trans? Eu, mineiro. Aí ele, mineiro. Aí outra pessoa chega e fala, oi, você é cis, trans, não binário, isso é macho. Pois é, mas é binário? Não, é macho. Binário? Aí ele, não, sou gosto, não uso isso não. Não uso nessas coisas de droga aí, é pra bandido. Tem aquele meme do cara, você descobrir que seu filho é cis, o que você faz com ele? Eu dou uma coça nele, pra ele virar homem. Tem um também que é assim, o que você faria se você descobrisse que seu filho toma creatina? É ótimo também, sensacional. Mas o que é interessante disso? Por exemplo, se você me convidasse aqui para vir nesse podcast hoje aqui, para falar sobre futebol, para me dar uma opinião sobre futebol, sobre Olimpíadas, eu não ia aparecer. Eu não entendo nada. Eu descobri que a bola era redonda um dia desse. E não é a minha área de entendimento. A gente precisa aprender a... Por exemplo, por que você consegue falar de economia de uma forma gostosa? Porque você estuda muito isso, você sabe explicar de forma diferente. Se o aluno falar, não sei, não entendi, aí você explica de outro jeito, de outro, até ele entender. O problema é, as pessoas hoje têm opinião sobre tudo. E elas não têm vários jeitos de explicar. Então, elas decoram o que alguém diz para elas, né? E saem falando isso. E aí, na hora do debate, porque quando você começa a discutir, o primeiro argumento é racional. Isso de direita e de esquerda. Isso é direita e esquerda, dos dois lados. De todo lado, da direita também. E aí, assim, o que acontece? Eu chego e falo, o Bolsonaro é legal. Aí fala, por quê? O que ele fez de bom? Se fuder. Aí começam as ofensas pessoais.
Partiu para ofensa pessoal é porque acabou todo o seu repertório de argumentos. Quando a pessoa tem um repertório de argumentos, por exemplo, eu tomei muito hater no Instagram na época, quando eu comecei a mexer com marketing médico, o povo falava assim, mas você nem é médica, você não sabe nada de médica, você não sabe daquela sua vida, médico não tem que ser blogueiro, não sei o que lá. Mas eu tinha argumentos para falar, porque era minha área, eu tinha exemplos para mostrar, eu tinha exemplos para dizer, olha, seu paciente, às vezes, ele precisa da sua informação, a informação, ela salva vidas. Uma das coisas que eu achei mais interessante que você postou quando você estava entrando nesse mercado era justamente isso assim, você quer que um médico fale na internet, você quer que tenha mais médicos fazendo Reels, ou você quer continuar na mão de um cara que vai falar coisa aleatória? Tem que ser um médico mesmo. O médico tem que ser blogueiro. O cara que faz o tigrinho, inclusive, que ganha pra você perder. E não é bem ser blogueiro, eu falo que eles usam esse argumento para diminuir o cara. Mas o que acontece? Eu brinco muito e falo assim, na medicina, tem duas coisas que você, quando vai formar lá, fazer o seu juramento de Hipócrates, você promete, você jura lá com a mão pra cima, né? Dois deles, né? Primeiro, que você vai defender o direito do seu paciente, servir aonde quer que você seja chamado. E hoje o seu paciente está aqui, precisando de você, porque tá cheio de informação errada aqui. Tá cheio de gente falando que se seu filho derramar Super Bonder no olho, é para jogar Coca-Cola. Tá cheio de gente como a Mayra Card, que fala que você pode ficar 6 dias sem comer nada. Ou a Kátia Damasceno, toda vez que eu vou dar aula pros ginecos, lá no curso do meu pai, eu ponho eles para assistir o vídeo que ela fala que menstruação é um coágulo. E que se você comprar o curso de pompoarismo dela, você não vai ter mais endometriose. Ele tem quase um AVC de assistir. Ficam putos. Mas eu pergunto, e o que você está fazendo para mudar isso? Porque ela tem 2 milhões de seguidores. Aí você vai ver nos comentários, o povo tá assim, olha amiga, viu, olha, viu, olha aqui, não sei o que, nanana. E não tem um médico para ir lá peitar ela e falar de volta. Falar, não pode. Aí teve um médico aí, um assessorado nosso aqui, que ele foi falar uma vez que tinha uma determinada posição, que o homem corria mais risco, né, de ter fratura, que é a mulher por cima ali, tinha aquela... E, inclusive, ele o exemplificou usando o vídeo dela. Ela foi lá e bloqueou ele. Por quê? Porque ele atrapalhava o conteúdo dela. Uai, peraí, se a gente não tá fazendo algo que é pro bem das pessoas, por que eu tenho que tampar uma parte do conteúdo? Entende? E a gente vê que hoje, sim, tem guetos assim. Por exemplo, o seu algoritmo, ele vai te entregar gente de quem você gosta. Por isso que eu gosto muito, às vezes, de buscar coisas nada a ver, assim, com o meu mainstreaming, que é exatamente para eu poder não ficar presa numa caixinha. Porque senão a gente começa a ficar muito preso e você não sabe os argumentos. Toda vez que eu vou discutir com esquerdista, eu assisto vários canais de esquerda para eu ver o que eles estão falando. Então eu já chego preparada, porque eu já sei o que eles vão falar. Eu já sei o que os jornalistas principais deles estão falando. Eu falo, então. E aí eu já penso em como eu vou me conectar com a pessoa antes. Porque se você já olha para ela como se ela fosse um rival, né? Comunicação é tornar comum, cara. Você não tá numa batalha, numa arena. Ali é tornar comum, não necessariamente se eu te fizer concordar comigo, eu ganhei. Não tem perdedor e vencedor. A gente pode, inclusive, conversar e você continuar pensando do seu jeito e eu do meu. Com todo o respeito do mundo, sem que isso signifique uma derrota. A gente leva tudo como pessoal. Se você continuar com o seu pensamento, então é porque eu não sou boa o suficiente em te convencer. Ou porque você é burro, porque você não sabe, que você não quis, você não aceitou, você é teimoso. E não, às vezes a gente tem que entender que algumas pessoas estão dentro de espaços, né? Você vira para um cara que é servidor público, né? E vai lá para um servidor público sobre reforma da Previdência. Fala, tem que cortar de todo mundo, porque cortar só no Bodoto não serve. O cara fala, mas que... entendeu? Então, quando envolvem interesses que, às vezes, envolvem a vida pessoal, é natural que as pessoas tenham visões específicas. Então, é óbvio. Por exemplo, o fato de eu ser mãe, depois que eu tive filhas, mudou muitas das minhas visões de mundo. Antigamente, eu não estava nem aí para nada, para as pessoas. Hoje, eu já estou um pouco mais. Porque, querendo ou não, meu filho ver algumas coisas, às vezes, pode interferir no meu exemplo também. Né? Então, aí mais a minha necessidade de pensar como vou comunicar com meu filho de forma que a minha comunicação aqui, né, seja mais interessante, né? É um desafio. Mas a gente precisa parar de enxergar o pessoal da esquerda como um inimigo, um rival. Eles são pessoas que pensam diferentes, estão dentro de aspectos diferentes e, principalmente, eles estão assistindo uma narrativa que a gente não está assistindo. É isso. É como se alguém estivesse dançando sem a gente ouvir a música. E aí a gente quer falar, gente, é louco, meu Deus. Porque alguém fez essas pessoas acreditarem nisso. Como aconteceu na época da Covid. Os médicos foram silenciados, assim, num volume que... eu não sei se você viu que os Estados Unidos, né? Eles estão caçando os registros dos médicos
que prescreveram ivermectina, sendo que o Nobel da Medicina foi um médico que falou sobre os efeitos positivos da ivermectina. Você fala, pô, e aí? Tem alguma coisa errada aí, né? Quem tá certo, né? Então, tudo eu acho que é tudo passível de... A gente não pode ter a postura, eu acredito, né? Tão arrogante assim, ainda que eu acho que a gente tem que se recolher a falar sobre aquilo que a gente realmente sabe, né? Eu não peito um debate, por exemplo, de feminismo com a Ana Campagnolo. Jamais. Não ligo igual ela. Eu não vou falar de língua portuguesa igual a Lara Breno, não vou falar de economia como você. Então, tem coisas que às vezes a gente precisa entender. Bom, aqui tá o meu limite, o que eu deveria tomar, como diz minha mãe, fala, é a hora do burrinho abaixar a orelha e aprender mais. Me falta muito. Não, mas hoje você quer saber, a gente quer saber de tudo. Não, mas assim, isso aí é o que você falou do efeito Dunning-Kruger. Pessoal aí que tá acompanhando a gente, né? Os caras desenvolveram essa teoria justamente que quanto menos você sabe, mais você acha que entende, né? E aí você vira arrogante. Mas quando a gente pensa numa pessoa especialista, por exemplo, que nem um médico, que nem, por exemplo, você falou, Adriano, você tem tudo de economista, por isso você comunica bem. Não é bem assim. Tem muito economista que sabe até muito mais que eu, não sabe comunicar, mas... Mas o economista melhor não é o que sabe mais, é o que sabe mostrar mais coisa que sabe, né? Justo. O cara que comunica melhor. Então, assim, ele não precisa ser um comunicador, porque assim, ó... De boca fechada, você nunca vai ser o melhor, cara. O cara não precisa, assim, a gente se tornar especialista em comunicação, mas o básico o cara precisa fazer, né? É porque você concorda comigo? Na escola a gente aprendeu lá Bhaskara, um monte de coisa que teoricamente a gente nunca usou, né? Mais um dia se passou e não usamos o teorema de Pitágoras e sei que lá, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente deveria talvez pensar em incluir, nem a gente da comunicação, eu fiz jornalismo, fiz mestrado, cheguei até a entrar no doutorado, a gente nunca teve aula de oratória. E isso é muito importante, de dicção, de domínio. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Sério? Sério, depois eu vou mandar pra você ver. É uma pesquisa assim, 92% das pessoas tremem, passam mal, vomitam. Não sei se você se recorda daquele filme, acho que era Não Olhe Para Cima, alguma coisa assim. Ele fazia uma crítica exatamente disso, que o cara descobria sobre um meteoro, alguma coisa que ia destruir a Terra, sei lá. E era assim, enquanto ele era um cientista, longe da comunicação, ele era bom pai, bom marido, não sei o quê, pam, legal. Foi pra televisão e começou a falar contra o governo, aí ele traía a esposa, aí quanto melhor comunicador ele era, mais baixo caráter. Isso tem uma mensagem subliminar, que é, quem conversa muito e é comunicador é manipulador. E não é verdade. Por quê? Porque ele foi contra o que estava ali, o que era vigente naquele momento. Simples assim. Então eu acho, né, de verdade, que a gente tem uma visão, assim, muito, muito limitada, às vezes, e essa questão do convencimento. Às vezes eu me pergunto assim, eu tô discutindo com uma pessoa da família, eu falo muito pro Giovanni, beleza, mas você quer convencer essa pessoa por quê? Ele é um líder de opinião? Ele é alguém que vai influenciar? Porque dependendo do caso, você gasta uma energia enorme. E, teoricamente, ela é uma pessoa que não tem muitos grupos. Ela é uma pessoa meio excluída. Então, e a gente precisa saber que existem locais onde, sim, ali talvez seja importante que você coloque as suas opiniões. Isso é tão absurdo, Adriano, que hoje em dia as pessoas dão opinião na forma como você cria os seus filhos. E isso levou a gente, olha como é louco. Isso virou uma coisa que levou a mãe a questionar o próprio instinto materno. Eu vou deixar meu filho chorar para ele aprender a ter autonomia. É instinto materno, é hormonal. A gente começou a questionar a gente, porque a gente começou a ouvir pessoas falando, que falam bem, que têm um bom discurso, né? Que colocam ali alguns argumentos científicos misturados, né? E falam, olha, você não sabe nada de maternidade. Você, infelizmente, precisa aprender. O seu filho, ele não precisa de que você pega ele no colo toda hora. E sendo que o seu instinto natural não é esse. Ou seja, se esse pessoal é capaz disso... Aliás, vou mais longe. Eu lembro que quando eu visitei o campo de concentração de Auschwitz, eu lembro de eu olhar aquele negócio assim, e falava assim, pensava assim, cara, como é que esse cara convenceu esse povo a fazer isso? Eu tenho um lugar lá, não sei se você já esteve lá, que é uma mesa, é uma coisa, uma vasilhame de vidro, assim, cheio de alianças, escrito assim, em vários idiomas. Aqui terminaram várias histórias de amor. E tem uma parede cheia de coisas de criança. E embaixo, assim, uma plaquinha escrito o que a criança fez. Aí tem uma fotinha de um menininho de boné, escrito lá, fulaninho, 4 anos, executado por estupro. Estupro? Com 4 anos? Aí você fala, cara, como as pessoas, tipo assim... Aí eu comecei, aí eu vivi o suficiente para ver
a história do Hamas com Israel. E eu vi imagens do aeroporto, onde estava cheio de judeu no avião, e a galera inchando o aeroporto para linchar as pessoas. E eu falava, não tô acreditando, parece assim, definitivamente, parece que eu tô delirando, tô alucinando. Mas não é, por quê? Porque a narrativa é essa. Eles vão matar seus filhos, eles vão fazer mal pra você tem que defender, olha o que eles estão fazendo, eles são estupradores, eles são isso. O cara começa a falar, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você começa a acreditar e começa a ouvir, quando é fé, você fala, eu vou defender, eu vou pra cima, não quero nem saber. É igual linchamento coletivo. Isso que eu ia falar, Priscila. Jornal, se falar aqui que tem alguém aqui perto aqui de casa que estuprou não sei quantas mulheres... Morreu uma pessoa, não sei se você viu no Ceará. O cara tem vídeo, Adriano, tem um vídeo do cara correndo da menina. Era o avô da menina, a menina doida. Inclusive, parece que a mãe descobriu que ela era lésbica, alguma coisa assim. Aí ele tá correndo dela, tentando cobrir ela. E ele sai na rua, assim. No que ele sai na rua, o povo junta nele e mata ele espancado. Tem vídeo, cara. Porque a pessoa nem sabe o que é. É uma coisa bárbara. Por quê? Porque alguém contou, então... pronto. E não, olha lá o vilão, vamos matá-lo. Olha ali a vítima. Então, se as pessoas... elas são... teoricamente, não é muito difícil convencer as pessoas. Inclusive, tem gente muito fácil. Sabe aquela coisa da brincadeira que fala que a mulher, quando termina um relacionamento, e você falar que ela é linda, ela tá muito fácil de acreditar. Se for lá, você conquista ela muito fácil. Tem uma brincadeira que fala isso, e o homem também, vice-versa, né? Terminou o relacionamento, acabou de ser traído. Melhor momento é convencer a pessoa pra ela se apaixonar por você. Por quê? Porque isso é uma teoria da psicologia. Por quê? É uma questão da pessoa estar num momento de vulnerabilidade, onde ela procura crenças. É aquele viés confirmatório. Sabe quando você vai fazer pesquisa e você fica pesquisando só aquilo que você já acredita? Aí você acha um trem que não é o que você queria, você fala, droga, não quero isso. Não, deixa eu ver se eu não acho o que eu quero. As pessoas são assim, elas vão no viés confirmatório. E às vezes é muito difícil a gente mudar as opiniões. Você passou uma vida inteira acreditando em algo e de repente você fala, como é que faz? Então é complexo. Assim, não é tão simples. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, temos melhorado muito, tá? Haja vista aí, você vê o número de alunos da Mises, da Brasil Paralelo, sabe? Os próprios influenciadores. Eu convivo muito aqui com o Raul, com a Dani, o Paulo, o Malu Perini, o Bruno, sabe? O Pedro Sobral, a Priscila. Todos fizeram um processo de conversão ao catolicismo. O Pedro e a Priscila Zilo, que são grandes aí no digital, ele no tráfico pago e ela na parte storytelling, ele não tinha nem comunhão. E eles fizeram tudo de uma forma tão bonita, né, no meio da história de amor. Então, no mesmo dia que ele comungou, fez a crisma, foi o casamento deles, super bonito, e eles construíram tudo junto e tal. A Dani e o Paulo de outra forma, né? A Dani descobriu um Hashimoto, tararam, pam, 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 pam. E aí foi fazendo a história, descobrindo como que eles se voltaram para Deus. A Lara Brenner não era católica. Tinha casado com o Fernando lá em Punta Cana, só good vibes. Veio para Goiânia aqui, começou a ficar católica e estimulou uma galera. Então, essas pessoas têm muito poder no que falam. Muita voz. Eu brinco e falo que são meio discípulos do Olavo, assim, um pouco, do ponto de vista moral, porque ele tinha muita essa visão moral de família. Mas esses influenciadores, pro público deles, eles são muito fortes. Assim, a gente já entrevistou aqui o Paulo Guedini, a gente é apoiador do Instituto Libertário Cristão, entendemos que o libertarianismo e o cristianismo têm condição de coexistir, e não só coexistir como um influencia o outro, mas você acredita que esse processo da direita estar melhorando está também relacionado a essa questão dos valores, porque não é só o discurso, não é só a questão de melhorar a comunicação, mas os valores que a pessoa acredita também, seria isso também, né? E você sabe aquela frase, né, dividir para reinar? Então, há uns anos atrás, evangélico era inimigo de católico. Tanto é que teve um bispo aí que chutou a imagem de Nossa Senhora. Hoje o cara falou que ele é cristão, ele é seu amigo. Nós somos cristãos. Teve a história de Israel, eles são judeus, mas estão indo para um ramo do cristianismo. Então a gente entendeu assim, ó, não vamos brigar entre nós, não. Porque a gente junta, a gente é mais forte. E aí, óbvio, né, isso é estatístico, o índice de pessoas que se declaram católicos praticantes aumentou muito. E isso você vê até na própria Brasil Paralelo, o número a própria audiência das pessoas. E assim, as pessoas declaradamente, tanto é que fala assim, que o catolicismo ficou pop agora. Por quê? Porque as pessoas usam roupinhas que tem um terço, os símbolos católicos ficaram estéticos. A Vivara lançou uma linha inteira de berloques, daquela pulseirinha,
com símbolos cristãos, evangélicos, católicos. E aí a ideia é surfar nisso também, porque a gente também não pode falar assim, porque assim, eu vejo muita gente criticar influência, assim, virou católico só porque tá na modinha. Não, que bom, melhor ele virar católico que ele virar ateu, né? É que, na verdade, assim, pra você não ser atingido por nenhuma modinha, você tem que morar na selva, sozinho. Só de você vestir roupas, usa camisa, usa calça, é porque no padrão da sociedade que a gente vive é assim que você veste. Se você morasse na Irlanda, você tava com a saia, que usa uma roupa meio saia, né, não sei o que lá. Se você morasse no Oriente, eu não ia estar aqui falando, ou se tivesse, ia estar só o olho pra fora. Então, ou seja, isso não é uma modinha, são costumes mesmo. E a gente pode ter moda com aquilo que tem a ver com a nossa personalidade. Não tem nenhum problema. Se eu acho que é legal, me faz bem. Os psicanalistas, meus psiquiatras falam isso. Qualquer que seja o seu nível de espiritualidade, qualquer que seja, independente da religião, ele traz ganhos positivos, isso provado cientificamente, com um remédio placebo. O cara estava lá, ele é exposto a uma reação, algum elemento religioso. Eles têm memórias significativas nos quadros de depressão e outros transtornos psiquiátricos. Isso é muito interessante. E onde a gente tem visto um grande avanço? Nas redes sociais, tal do Setembro Amarelo, que ninguém sabia, hoje todo mundo sabe o que é. Tá ganhando mais mídia do que o Outubro Rosa. Porque o Outubro Rosa é mais o governo que promove. O Setembro Amarelo é os médicos que promovem. O mais louco, médicos são a profissão que mais se mata. Olha só. Sim, principalmente anestesistas e cirurgião. Eita, Lelê. Primeiro pelo acesso, né? A ter medicações. Esse acesso A pressão, médico é a única profissão que você não pode alegar ignorância, você não pode errar. O seu erro custa caro. E vamos e convenhamos, a gente está sendo infestado aí por uma demanda de médicos infinita. Até 2030 nós vamos ter 1 milhão. A gente já tem mais médico que no Japão, assim, tem uma galera. Tem médico até a torta direita. Alguns de qualidade duvidosa, outros lutando por um lugar ao sol, sabe? Mas, ou seja, a pressão tá grande pro médico. Não é fácil você ficar longe da sua família no Natal, no Ano Novo. Quando você acabou de formar, 2, 3 aninhos, legal. Mas e depois de 15? Você vive sozinho, você não conversa com ninguém, você não faz nada, você engordou porque você só trabalha. Termina do plantão, vai pro outro. Agora os vereadores entram dentro da sala pra ver se você tá dormindo, se você foi ao banheiro. E o que eu queria falar da profissão de médico aqui, para caminhar um pouco aqui pra gente fechar, mas eu queria falar um pouco do profissional médico, né? É uma profissão que hoje meio que não que perdeu o glamour, mas ficou muito difícil, porque o médico já não tem aquele status quando ele forma, ganha aquela grana, e se acontecer qualquer coisa... Aconteceu o que aconteceu com direito e com engenharia. Né? O Raul lançou um vídeo esses dias falando, o médico vai ser o futuro Uber? Provável. Provavelmente. Provável. E o médico tem um problema muito grande, né? Diferente do engenheiro, diferente do advogado. Se ele machucar um dedo, acabou a carreira. E não é isso. A exigência do médico, da imagem, não existe nenhuma profissão que exige uma imagem tão sofisticada. Não, sofisticada. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no seu cérebro com um cara que dirige um Corsa? Você não vai. O que tem a ver, que não sei o quê. Ok, mas esses infelizmente, são preconceitos sociais que existem. Isso acontecem. O advogado e o engenheiro, ele pode pôr um estagiário, um assistente, para fazer o grosso do projeto, ele supervisiona, ele checa. O médico, ele ponta a ponta o serviço dele. Então, e o médico é a marca dele, né? Ele não tem outra. Ele só tem ele. Se ele falhar, ele não tem outro nome. É ele. Teve aquele médico do Piauí, que ele operou uma criança. Eu acho isso um caso tão triste. E era uma intercorrência, era uma criança que já estava em risco de vida. E era uma intercorrência da criança, não teve a ver com ele. Mas as pessoas, um jornal lá vazou uma informação que foi um erro médico. Porque existe uma grande diferença entre erro médico, né, o erro ali, negligência, alguma coisa assim, e o risco cirúrgico, os riscos que acontecem. Que você assina até o termo lá, falando, eu sei que eu estou sujeito a... E ele não aguentou a pressão. Porque era uma criança, que não sei o que lá, ele tinha filhos, tinha uma vida e tal, e se jogou do prédio. E isso não é incomum. Você vai conversar com o médico, você vai ouvir muito mais histórias do que essa. Por quê? Porque ele não pode alegar judicialmente ignorância. A ação para médico, se processar um médico, a ação começa em 300 mil. Caramba, é duro. Quebra o cara, Adriano. É muito difícil ser médico no Brasil. Hoje eu falo isso até preocupada com meus pais, com meus irmãos. Tem que juntar o dinheiro, dar uma investida, pensar em uma outra fonte de renda.
Porque se esse cara se machuca, meu amigo, ele depende da mão, e aí ele depende dele, e aí, né? Ele precisa disso. Fora que ele tem que saber da clínica, da secretária, da gestão, do marketing. Então, eu falo que tudo que ele puder delegar, ter parceiros, né? Eu falo não só do marketing, que é o que a gente oferece, mas assim como tem a minha empresa, tem empresas de gestão, tem empresas de contabilidade, que são específicas para esse segmento, para tentar tirar um pouco dessa pressão, para que o médico viva mais da medicina e não para a medicina. Porque o meu pai, por exemplo, foi um médico que viveu para a medicina. Que ele ia embora na minha apresentação de balé porque ele tinha um parto. E hoje não, hoje eu vejo meu pai ser um avô melhor para os meus filhos do que foi pai para nós. E isso é muito positivo, e graças ao digital, que ele consegue fazer isso, ele consegue continuar crescendo, mesmo quando para, mesmo quando descansa. Então eu acho que há muitas vantagens, isso vai para todas as áreas. Eu acho que toda área que se dispõe a comunicar, ela está apta a ter ganhos. Qualquer que seja o seu produto, qualquer um. Por isso que eu gosto de conversar com você. Você até deu uma palestra no nosso último Summer School e é professora no Instituto Mises, porque assim, por mais que você vai falando de medicina, a gente vê, não, isso dá para aplicar na minha área também. O que ela está ensinando os médicos, que os médicos dá para fazer. Não, eu ensinei minha funcionária que trabalha aqui comigo, ela faz aquele suplás de crochê. Aí eu falei, vamos fazer umas fotos bonitas aqui para você vender, né? Ela agora tá com lista de espera. Porque aí a gente punha de uma foto bonita, a gente usou trend pra ficar de uma forma legal, agradável. A gente fez o meme da Virgínia, mimimei, não sei o quê. E de uma forma divertida. E ela conseguiu fazer num horário livre, que não atrapalha o que ela vai fazer. Ela se divertia de fazer. E tá fazendo uma renda extra da casa dela. Então eu acho que assim, se você é bom em alguma coisa, né, ouse mostrar pro mundo isso. Porque o mundo precisa da sua informação, seja lá qual for. As pessoas precisam, inclusive os bons precisam falar, viu? Porque essa minoria que a gente tem, Adriana, ela é muito barulhenta. Muito. Então, a gente precisa. Tem que ser mais barulhenta. Show de bola. Priscila, pro pessoal, isso. para a gente finalizar nosso bate-papo, como é que o pessoal te acha na internet? Como é que o pessoal conhece a tua empresa? É impossível não me achar, né? Meu arroba é Priscila Bernardes. Priscila conhece esses dois deles, igual Priscila Presley, tá? Segundo a minha mãe, tá, gente? É pra justificar os dois deles. Se você escrever DocVer, você também vai encontrar rapidinho, tanto no Google como no Instagram, no TikTok, em qualquer um deles. Estou sempre por lá, sou super ativa. E, inclusive, sendo mãe de bebê, tô ativa mesmo, até à noite, às vezes em horários inoportunos, porque neném, né, Adriana, eles não respeitam muito questão de horário de trabalho. Mas é isso, um grande prazer. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. E obrigada a todo mundo por estar assistindo, acompanhando. Espero ter agregado alguma coisa, espero voltar outras vezes. Show de bola, obrigado. Tamo junto, Priscila. Você continua no Instituto Mises aí, fazendo um trabalho sensacional junto com a gente. E para você que acompanhou a gente, curte esse vídeo, compartilha, vamos divulgar para os seus amigos liberais, libertários, conservadores. Só compartilhar para a gente aproveitar essas estratégias que a Priscila passou para a gente aqui nesse vídeo para a gente usar. Pessoal, terminando aqui nosso episódio, valeu, um forte abraço e Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.